Bem, é que a gente pedimos e agradecemos. Amém. É, quantos alunos novos eu tenho hoje? Um, só um. Que era para vir mais, né? Então, bom, irmãos, nós vamos finalizar, né, o nosso livro, que me empresta o seu, que é os Evangelhos, tá? Então, nós estamos no primeiro livro do segundo módulo. Então, falta ainda o Evangelho de João, que nós já falamos Mateus, já falamos Marcos, já falamos Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, tá? Então, é o seguinte, nós falamos que são 4 evangelhos e 3 são sinóticos. O que são sinóticos em si? Eles são parecidos. Não, irmãos, é porque eles têm a mesma visão. Eu fiz ali, ó, eu trouxe uma montanha, né? São 4 evangelhos e 3 evangelhos sinóticos. O que é esse sinótico? Imagina que cada um deles está olhando de um ponto cardeal para a montanha. Então, quem está olhando da montanha de frente, está vendo aquela parte escura ali, né? Aquela sombra. Mas quem está olhando a montanha nesta posição, já não vê mais a sombra, né? Quem está olhando a montanha nesta posição, você observa que ela tem um facetado ali, ó, desse lado. Então, é coisa que os outros não enxergam, mas todos estão olhando para a montanha. Quem está olhando lá atrás não consegue enxergar a parte que está aqui. Mas todos os 4 evangelhos estão olhando para a montanha, porém em posições diferentes, tá? Aí, onde que nós, eu até fiz aqui por causa dos novos, né, que estão para chegar, que chegaram, eu fiz só um rápido resuminho ali dos 3 antigos, né, um slide só de cada um, tá? O Evangelho de Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, mas não quer dizer que ele foi escrito primeiro, tá? Isso é outra questão. Ele, na ordem ali, ele é o primeiro, mas ele não foi o primeiro a ser escrito. Ele foi escrito para os judeus. E ele apresenta o quê? Ele apresenta Jesus como rei. E como rei, ele precisa ter genealogia. Um rei não pode ser rei simplesmente, eu vou ser rei. Não, ele tem que ter descendência. Então, o que é que Mateus vai? Ele busca a descendência lá em Davi, né? Porque de lá é que nasceu. Então, você buscar olhar a genealogia do livro de Mateus, você vai ver que ele buscou lá em Davi, porque ele apresenta Jesus como rei, né? O livro detalha a genealogia e o nascimento de Jesus, detalha o seu ministério e ensinamento, seus milagres, sua paixão, sua morte e a sua ressurreição, né? Então, o que acontece? Como os judeus, eles estavam esperando um rei, Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Olha, este é o rei que vocês estavam esperando, tá? Pai do Senhor. Então, é isso que é a importância que nós temos no livro de Mateus. Seu professor. Eu disse, meu pastor, o senhor está na bênção, né? Então, agora tem mais aluno novo, mas... Então, agora é 2. É porque eu estou falando que... Aí, esse resuminho que eu estou dando aqui, tá? É só de um slide de cada um, que nós vamos abordar o livro de João, tá bom? Aí você é 2 já, né? É 2. Então, são 3 alunos novos. É porque tem mais para chegar. Cadê? Tá chegando agora mais um, 4. Vem para cá, bendito.
Não precisa do livro não, depois você pega o livro com ele. Que o resumo é para vocês mesmo. É só para você não ficar perdido nesse trechinho aqui, tá bom? Pronto, e agora eu não vou voltar mais não. Os que chegar agora, fica seu resumo. Então, ó, os evangelhos são sinóticos, eles estão olhando, todos estão olhando para Jesus, porém de posições diferentes. Foi o que nós abordamos aqui no início. Então, o Mateus, ele apresenta Jesus como rei, porque ele estava escrevendo para os judeus. E os judeus estavam esperando chegar um rei. E ele agora apresenta, olha gente, aquele homem que veio no jumentinho lá, aquele que é o rei. Aí apresenta Jesus como rei. Busca a genealogia de rei, né? E aí apresenta todo o foco, todo o ministério, a genealogia, o nascimento, sua paixão, seus milagres. Apresenta a vida em geral de Jesus. O livro de Marcos, ele já foi escrito, não foi para os judeus, ele foi escrito para os gentios da época, né? Então, o que acontece? E ele já não apresentava Jesus como rei, ele já apresentava Jesus como servo, tá? Então, Jesus, ele estava servindo. Quando você lê o livro de Marcos, você vê que Jesus vai apresentar Jesus servindo todas as coisas. E aí, o que acontece? Um servo, um escravo, um servo, ele não tem genealogia. Qualquer um serve. Você serve, você serve, você serve, você serve, você serve, você serve. Independente se você tem sangue azul ou não. Então, qualquer um pode ser servo. Então, Marcos, ele não coloca genealogia no livro dele. Então, ó, Marcos é o mais antigo. Então, na ordem cronológica dos evangelhos, o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Depois eu vou trazer para vocês, eu não sei se é no livro de Atos, que eu trago a ordem cronológica dos escritos, tá? Eu acho que é no próximo livro aí de Atos que eu já trago para vocês a ordem cronológica. Inclusive, eu vou colocar para vocês entenderem, acho que é no livro de Atos mesmo que eu coloco a morte de todos os apóstolos. Eu coloquei tudo em ordem lá para vocês verem, tá? Então, ele apresenta Jesus como Filho de Deus e Messias, mas ele enfatiza o seu ministério de serviço, de milagres, de sofrimento, de morte, de ressurreição. Ele destaca a poderosa atuação de Jesus através dos milagres, porque ele apresenta Jesus como servo, né? O livro de Lucas, nós vimos na aula passada que Lucas, ele escreveu para os gregos. E os gregos, eles já tinham uma capacidade intelectual maior. Então, agora, o que acontece? Ele apresenta Jesus como filho do homem, né? Porque para eles era essencial esse entendimento. Então, você pode olhar que a linguagem de Lucas vamos falar no nosso aqui em português, é um português melhorado, tá? Ele não fala, né, nós foi, nós vai, nós fomos, né? Ele não fala, por quê? Ele estava escrevendo para intelectual. Então, para cada cultura, para cada nível, tinha ali, né, a sua linguagem. É também conhecido, apresenta Jesus como Salvador universal, ou seja, não era o Salvador somente dos judeus, era o Salvador dos gregos também, tá? Então, com foco na sua compaixão pelos marginalizados, como pobres, doentes e pecadores. Esses, quando nós falamos marginalizados, é porque eles andavam à margem da sociedade, tá? Nós temos a nossa PA e nós temos aquela rua paralela com a PA, não é? Aquilo ali nós chamamos de marginal. Então, quem anda naquela marginal é um marginalizado,
tá? E naquele tempo, o doente, o pecador, né? O pecador não. O doente, o paralítico, qualquer que tinha qualquer deficiência, ele não andava com a sociedade. Eu tenho que ir aqui, né, chefe? Desculpa a falha, viu? Me perdoa, tá? Não, eu fico adonde se eu mandar. É porque a idade vai passando e a gente vai se esquecendo. Então, o que acontece? Lucas destaca a misericórdia de Deus através de parábolas, como a do filho pródigo, do bom samaritano, enfatiza o perdão, o amor ao próximo, e também ressalta a importância da oração. Então, esse é um resumo que nós fizemos aí dos 3 evangelhos, né? Agora nós vamos entrar no evangelho de João. João, ele foi escrito para todos, porque agora ele apresenta Jesus como Filho de Deus, e o Filho de Deus é para todos, tá? Então aí é também conhecido como Evangelho de João, possivelmente foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, porque João, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Apocalipse. Olha o tanto que ele escreveu, né? Então, e ele foi um dos apóstolos de Jesus. O livro apresenta a vida, ministério, morte, ressurreição de Jesus, com foco na sua divindade, né? De como ele é o Filho de Deus. Amém? Então aí, eu fiz um comparativo. Nossa, ficou ruim, ou eu estou enxergando mal? Nós já estudamos isso aí, quem lembra? Olha lá, Mateus, ele foi escrito no ano 60, a figura apresenta Jesus como rei. Para quem que ele escreveu? Para os judeus, né? A ênfase que foi dado foi para o sermão, né? Lá no slide de vocês. Eu já mandei no grupo. Já mandou no grupo? Não, é o nosso coordenador, acho que ele está transformando o que eu mando em PowerPoint, ele transforma em PDF para diminuir para vocês, tá? Mas já mandei. E lá embaixo, ó, nós vimos lá que Marcos foi escrito no ano 55. Então, Marcos foi escrito antes de Mateus, tá vendo? Lucas foi entre 60 e 63, foi depois de Mateus. E João foi no ano 70, 80, 90, por aí assim, tá? Então foi o último a ser escrito. Lembra que nós fizemos uma comparação com as profecias de Ezequiel? Olha lá, ó. Mateus era representado como leão, lá na profecia, vocês lembram lá na aula? Né? O Marcos apresenta Jesus como o boi, né? O servo. Leão é o rei, o boi é o servo. Lucas apresenta Jesus como filho do homem e João apresenta como a águia. Isso aí, nós falamos tudo isso das aulas passadas, tá? Agora a introdução do livro de João. Ele dá 2 ênfases especiais. Primeira ênfase é a devocional e a segunda ênfase é a teológica. Então ele tem 2 linhas que ele trabalha. Ele trabalha no devocional e trabalha na linha teológica, tá? Em comparação aos sinóticos, João é completamente diferente na estrutura dos demais. Então você vai ver que o Evangelho de João nem parece que faz parte do Evangelho, porque ele é um livro totalmente diferente, né? A visão dele é outra, tá? Se os outros evangelhos têm preocupação nas ações de Jesus, João claramente enfatiza a teologia e o relacionamento com Cristo, tá? Então é isso que ele vai apresentar. Ele apresenta, né? Ele preocupa muito em mostrar o relacionamento. Eu sou o bom pastor e você é a ovelha.
Eu sou a videira e vocês são as varas. É o relacionamento. É isso que João está sempre apresentando, né? Você não vai ver lá aquela expectativa de Jesus se tornando o Messias, porque Jesus já foi confessado como o Messias, né? Ele é o Verbo, tá? Não tem parábola no Evangelho de João, não tem nenhum expulsamento de demônio, não tem narrativa da tentação de Jesus no deserto, ou da transfiguração, não tem nada relacionado com a ceia, porque ele traz a intimidade que nós temos com Deus, tá? Ele quer falar de relacionamento, tá bom? Então, João parece pertencer a um mundo diferente, né, em relação aos evangelhos. Em vez de colocar a ênfase no reino de Deus, ele põe a ênfase no próprio Jesus, tá? Aí, ó, nessa ótica, colocando a ênfase no próprio Jesus, os homens, os falsos mestres da época, eles negavam a encarnação de Jesus. Espera aí, o que é a encarnação mesmo? Eles negavam que Jesus era Deus e veio como forma de homem. Isso é a encarnação de Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus e que desceu como homem. Então, eles colocavam isso como falso, tá? Aí entrava aí os escribas, os fariseus, os saduceus, né? E eles ficavam brigando o tempo todo. Vocês veem que aonde Jesus andava, quais as duas seitas que estavam atrás deles? E o que eles queriam? Sempre tentar pegar Jesus em alguma coisa, tá? E aí a gente teria que estudar um pouquinho o que os fariseus acreditavam e o que os saduceus acreditavam. Que lembra que os saduceus veio da classe alta do grego e os fariseus veio do plebeu, veio da parte pobre. O saduceu rapidamente se misturou com a cultura grega e voltou para a cultura grega. Então, ele voltou para as filosofias, para os deuses gregos, para aquela linha. E os fariseus, eles eram a parte pobre, e eles agora ficaram agarrados ali na lei. Então, o que acontece? O fariseu, ele não entrava em casa se ele não fosse lá na bacia e lavasse os pés. Ele não comia se ele não fosse lá e lavasse a mão. Ele ficou agarrado na lei, tá? Então, eles não criam na encarnação de Jesus. Era um debate direto que havia ali naquele tempo, tá? João pretende mostrar que aquele homem que ele e seus leitores conhecem como filho exaltado de Deus, viveu uma vida verdadeiramente humana na Terra. Então, João, o Evangelho de João, tenta mostrar isso. Olha, Jesus é o Filho de Deus e ele viveu como homem aqui na Terra. Ele teve o mesmo sentimento que eu, ele teve o mesmo sentimento que você, as mesmas dores que você, a mesma fome que você, o mesmo sono que você. É isso que João tenta mostrar ali no livro dele. Então, a informação básica lá, né, faz parte dos evangelhos. O autor é João. A data está entre 80 e 90 depois de Cristo, que é o primeiro século. Qual foi o local em que ele escreve? A cidade de Éfeso, uma cidade grega, né? Para o alvo dele eram os cristãos lá da Ásia Menor. Para que vocês entendam um pouquinho dessa parte, no livro de Atos, nós vamos estudar ao mesmo tempo o livro de Atos e geografia bíblica. Vamos iniciar a geografia bíblica. Eu vou, por exemplo, estar mostrando para vocês onde a Ásia Menor, cada parte da viagem missionária de Paulo, onde ele foi, onde ele parou, como é que ele andou, tanto que ele andou, como é que foi, atravessou o mar, não atravessou, ele foi, ele voltou.
Nós vamos falar tudo isso no livro de Atos, tá? Então, vai ser importante. O versículo-chave é João 20, verso 31, que eu não coloquei aí, e a expressão-chave é Cristo, né, como Deus. Nós falamos, no início, circulava que o evangelho de João, ele era anônimo, não tinha quem fosse o autor, né? Mas aí, meados do século II, ou seja, lá para o ano 150, olha que ele escreveu em 90, lá para o ano 150, foi acrescentado o título, né, para que fosse João o autor. A primeira citação clara, tendo João como autor desse evangelho, foi a de Teófilo da Antioquia, no ano 181. Então, nós vamos lembrar que quando você começa o livro, olha esse nome, Teófilo, de onde? Da Antioquia. Quando nós iniciamos o livro de Atos, Lucas escreve para quem? Para Teófilo, ó, é esse cabra aí, viu? Então, você vai lembrar dele depois. Muitos outros pais da igreja afirmaram ser João, né, o autor, o filho de Zebedeu. Evidências internas levam à seguinte conclusão: foi um judeu, foi da Palestina, foi uma testemunha ocular de Jesus, foi um apóstolo, então foi João. Tudo isso está inserido lá no livro. Então eles chegaram a essa conclusão para que eles pudessem chegar e dizer que foi João que escreveu. A data, né, leva-se em conta os escritos dos pais da igreja, que dizem que João estava escrevendo ativamente quando idoso e tinha conhecimento dos evangelhos sinóticos. Qual local? Alexandria, Antioquia, Palestina e Éfeso. Mas levam a crer, né, que foi a cidade de Éfeso. Não tem nenhuma menção no livro de João. Olha, nós estamos escrevendo para Teófilo, estou escrevendo para Timóteo, estou escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso. Não tem essa menção lá no livro, tá? Então, não tem um destinatário fixo. E o propósito? João 20, 31, ó, agora eu deixei ele aí. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, sim, senhora. Diga. Voltar. Esse. Outro. Evidências de, vamos pensar, eu sou lá da sua terra, tá bom? Então nós somos patrícios. Patrícios, entendeu? O que que é? Conterrâneo, nós conhecemos hoje conterrâneo. A palavra hoje é conterrâneo, mas é porque patrício ele vem mais da região da Arábia. Os árabes é que falam muito patrício, né? O judeu fala patrício, tá? Essa região. Nós aqui chamamos de conterrâneo. Então, as evidências era que João, eles queriam chegar à evidência, tá? Para que falasse que era o livro era de João. Ele falou, olha, foi um judeu quem escreveu, ele tinha que ter sido da Palestina, porque ele conhece a região. Vamos dar um exemplo, lá na Palestina, que se tinha muita figueira, muita videira, tá? Eles que eram cultivadores de videira. E Jesus vai lá e fala o quê? Eu sou a videira e vós sois o ramo. E aí o que acontece? O que ele estava dizendo para nós? Hoje nós conhecemos como estarquia, enxertia,
Não é assim? Você pega lá um ramo, ó, você pega um ramo, corta um ramo que já deu fruto de preferência, faz um cortezinho no caule da planta e pega aquela varinha, coloca ali e veda. Não é assim? Nós somos as varas. Olha lá o que ele falou. Nós somos as varas e ele é a videira. Nós fomos enxertados nele. Agora, tem enxerto que pega e tem enxerto que não pega. Não é assim? É a mesma coisa, somos nós. É isso que ele está. Então, os patrícios estavam dizendo que chegando a essa conclusão. Não, tem que ser alguém que realmente viu Jesus. Tem que ser alguém da Palestina. É isso que eles estavam dizendo. Entendeu aí? Então tá bom. Que viu. Testemunha ocular é que viu. É diferente de falar, o pastor me contou que você foi embora. Não, eu vi que você foi embora. É diferente, eu sou testemunha ocular. É aquele que viu. Não é o fofoqueiro, não, que ouviu e está falando. Então vamos lá. João não queria só fortalecer a fé dos crentes de segunda geração. Por que eu coloquei em negrito segunda geração? Porque, na realidade, já estavam morrendo todos os apóstolos nessa época. O último que morreu foi Paulo, por volta do ano 90. Então, os apóstolos já tinham morrido tudo. E aí, o que acontece? Estava chegando agora novos cristãos. Lembra lá do livro de Deuteronômio? Depois do Deuteronômio? Não, é Levítico, né? Primeiro é Levítico. Lembra do livro de Levítico? Conta das leis. Aí o Deuteronômio vem e repete a lei para uma nova geração. João estava fazendo a mesma coisa. Ele estava tentando mostrar para uma segunda geração que estava vindo. Só que o que estava acontecendo? A partir desse momento agora, do Evangelho de João, é que a igreja vai entrar na era sombria que nós falamos. É a perseguição dos cristãos. É onde que começam os imperadores, aí vem aquela currueira toda. Então, é a partir daí. Então, aquele vídeo que nós vimos, começa tudo agora, depois do Evangelho de João, tá? Então, ele não só quer fortalecer os crentes de segunda geração e levar outros à fé, né? E trazer novos também. Mas também corrigir uma falsa doutrina que estava se espalhando. Então, o que estava acontecendo? Os fariseus, eles estavam espalhando doutrina. Não, isso é falso, isso não aconteceu, não. E aí João estava combatendo tudo isso, né? Vocês vão ver isso muito no livro de Atos, vocês vão ver a perseguição muito grande. Quando a gente chegar em Atos, vocês vão entender bem melhor isso aí, né? João enfatizou que Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus totalmente Deus e totalmente homem, ao contrário da falsa doutrina do Espírito Cristo, a qual afirmava que esse Espírito tinha vindo sobre o homem Jesus no seu batismo, né? Mas que ele ficou lá na crucifixão, tá? Então, o que acontece? João estava combatendo. Não, Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Não, senhor. Foi o Espírito que baixou nesse homem, mas no dia do batismo lá. Lembra que aconteceu lá no dia do batismo? Mas que na ressurreição, na crucificação, acabou. Por que eles diziam isso? Porque os sacerdotes do templo pagaram para os soldados da guarda do templo, eles estavam vigiando o túmulo de Jesus. Eu vou te dar dinheiro para que você afirma que os discípulos apóstolos vieram aqui e roubaram o corpo de Jesus. Por isso que ele sumiu, tá? Então,
E essa mentira foi rodando aí, ó, foi rodando. Então, João estava tentando combater isso aí. O conteúdo. A história de Jesus, Messias e Filho de Deus, contada a partir de uma perspectiva pós-ressurreição. Então, agora ele estava contando tudo o que haveria acontecido depois da ressurreição de Cristo. Porque, né, havia essa heresia correndo e ele precisava combater a heresia, né? Na sua encarnação, Jesus revelou a Deus e se tornou a sua disponível deixa eu ler de novo. Jesus revelou a Deus e tornou sua vida disponível a todos por meio da cruz. Então está lá em Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, ele quer dizer que ele realmente era o Filho de Deus. Era isso que João estava tentando trabalhar. E qual é a ênfase que João dá no Evangelho? Que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, que em sua encarnação ele tanto revelou o amor de Deus, como redimiu a humanidade. O que é redimir? São palavras que nós precisamos começar a aprender, porque em soteriologia nós vamos ter que usar essas palavras tudo. O que é redimir? O que é redenção? Não, não é ressurreição, não. Redenção. Compra. Redimir, ele te comprou, tá? Redenção foi o ato da compra. Foi o ato da compra. Então, são palavras que vocês vão ter que começar agora. A gente vê isso muito na Bíblia, mas a gente passa assim, ó, tá? Então, mas quando a gente chegar lá em soteriologia, vocês vão usar muito essas palavras aí, vocês vão ver que vai dar uma descortinada boa, tá? É uma matéria da Bíblia que vai falar da redenção, tá? Discipulado significa permanecer na videira, né? Jesus, e dar fruto, amar como ele amou. Irmãos, eu coloquei esse pedacinho aí, porque é o seguinte, olha só, nós como teólogos, nós precisamos entender isso, tá? Como teólogo, você precisa entender. Raciocina comigo. Jesus é a videira, nós somos os ramos e nós somos enxertados nele. O que acontece quando o ramo que foi enxertado não pega? O que a gente faz? Arranca, joga fora e tapa o buraquinho ali para não entrar nenhuma bactéria. É ou não é? Mas aquele que começa a brotar uma folhinha, o que a gente faz? Nós, jardineiros, limpamos para que aquele comece a dar mais frutos. Então, preste atenção agora que eu vou dizer. Irmãos, nós fomos dessa forma enxertados e nós precisamos dar frutos. Se você não dá fruto, você pode ser lançado fora. Mas que diacho de fruto é esse que você tem que dar? Quem sabe? Exatamente. Quem falou aqui? Está lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 tem os frutos do Espírito. Não, tem 6, tem um monte lá. Já até esqueci a quantidade, é uns 6, parece. Tá? Você vai ver lá em
Gálatas capítulo 6, verso 22. Os frutos do Espírito. Então, se você não dá fruto, o que vai acontecer? Arranca aí, joga fora. Pastor, mas e quando eu dou fruto? Olha só, aí nós vamos debater isso no livro de Atos. No livro de Atos, eu fiz uma sequência somente para o batismo com o Espírito Santo, que eu sei que muita gente vai ficar me perguntando. Então, eu fiz uma sessão ali só de batismo com o Espírito Santo, tá? Então, mas quando você dá fruto, quanto mais fruto a senhora dá, mais propenso a receber dons espirituais você está. Se eu não dou fruto, eu não tenho dom espiritual. Então, adianta eu não dar fruto e falar, Jesus, eu estou precisando de dom de cura, eu quero dom de cura. Eu vou receber? Não. Tá? Para você ter dons espirituais, você precisa dar fruto. E são os frutos lá de Gálatas capítulo 6, os frutos do Espírito. Entendido? Por isso eu coloquei essa parte aí, ó. Ser discipulado significa permanecer na videira. É permanecer. Então, para você permanecer na videira, você precisa dar fruto. E isso você pode ensinar na sua igreja. Isso você tem que ensinar na sua igreja. Porque os crentes hoje não estão preocupados em dar fruto de jeito nenhum. Ninguém está preocupado com amor, com a temperança, com o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É dominar o quê? A língua. Você já observou que a língua derruba muita gente? A língua. Mas está lá em Tiago, capítulo 4. Você vê lá. Então, se eu domino a minha língua, eu domino todo o meu corpo. Com um pedacinho de ferro assim, a gente domina o cavalo. Ó. Ele vai para onde eu quero. Com um pedacinho de ferro assim. Então, com um pedacinho de membro, que é o menor do corpo, a gente faz uma devassa na floresta. Então, é domínio próprio. Tá? Então, lá tem os frutos do Espírito, você precisa estudar, dar uma lida nos frutos do Espírito, e você vai ver onde é que você precisa ser temperança, ser benigno, ter amor, ter bondade, né? Tem um monte lá. E o Espírito Santo será concedido ao seu povo para continuar a sua obra. Não me pergunte nada sobre o Espírito Santo hoje, que eu não vou responder. Fiz uma sessão exclusiva no livro de Atos, onde eu vou poder tirar dúvida de todo mundo. Tá? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre falar em línguas, vocês vão me perguntar sobre isso, sobre aquilo, e eu já coloquei tudo lá. Eu fiz uma sessão só para isso. Então, vamos lá. Principais personagens do livro de João. Jesus, né? A palavra de Deus que veio ao mundo, né? João Batista, ele era profeta e precursor que anunciou a vida de Jesus. O que é precursor? Que veio antes, né? Veio antes, tá? É precursor. Tem Maria, que é irmã de Lázaro, né? Que creu em Jesus e o ungiu antes da sua morte. Tem a Marta, que é irmã de Lázaro. Tem o próprio Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos. Tem a Maria, mãe de Jesus. Tem Pilatos, que era o governador romano. Tem Maria Madalena, né? A primeira pessoa que foi lá no túmulo e viu Jesus, né? Era Maria Madalena, tá? E nós temos os 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro. Simão, chamado Pedro? Pedro chamava Simão? Simão chamava Pedro? Que confusão é essa? Alguém sabe explicar? Você sabe. Não, sabe sim. Você vai lembrar. Olha,
Jesus chamava Pedro de Pedro e Jesus chamava Pedro de Simão. Mas que diacho! Sabe como? Quando Pedro estava com a fé dele fortalecida, chamava ele de Pedro. Mas quando Pedro estava com a fezinha lá embaixo, caído, chamava ele de Simão. Então, quando você lê lá, você vai ver isso aí, ó. É o Simão, é o Pedro. É o Simão, é o Pedro. Tá? Ah, não, é o temperamento dele que era assim. É o temperamento dele mesmo. É tanto que quando os caras chegou lá no Getsemane para prender Jesus, Pedro já sacou da espada e cortou a orelha do soldado mau. Pedro, não é assim não, Pedro. Põe a orelha no lugar. Quando Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, faz eu descer desse barco aí. Vem, Pedro. E Pedro lá vai. Senhor, o que foi, Simão? Vem cá. Pode ler lá que vocês vão ver isso. Tá? Então, é o Simão Pedro. Tem o Tiago, Filipe, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, o Simão, o André, o João, Bartolomeu, Mateus, Tadeu e Judas Iscariote. Foram 12 homens escolhidos por Jesus para auxiliá-lo no seu ministério na terra. A maioria dos 12 apóstolos de Jesus Cristo morreu como mártire. Ou seja, foram mortos por causa da fé em Jesus. Judas Iscariote, que o traiu, tirou a própria vida por enforcamento. João foi o único que morreu de causa natural, possivelmente em Éfeso, aos 100 anos. Tá? Então, João foi um dos últimos a morrer, né? E ele morreu por morte natural. Vamos ver aqui. Eu busquei para vocês uma curiosidade. Eu sei que alguém ia me perguntar mesmo, mas eu vou levar já de uma vez. Como que os discípulos apóstolos morreram? Tá? Está na Bíblia? Não, está na história, tá bom? Então, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma, porque ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Crucificaram ele de cabeça para baixo. Pronto. André, ele foi crucificado numa cruz, mas ele não quis cruz, colocaram em forma de X. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado por Herodes. João morreu por causa natural, possivelmente em Éfeso aos 100 anos. E Filipe, ele foi apedrejado na cidade de Frígia. Depois, no próximo livro aí, nós vamos ver onde é que é a Frígia. Bartolomeu, ele foi colocado em um saco e foi lançado ao mar, né? E foi esfolado vivo, né? Esfolado é arrancar da pele toda. Tá? E o Tomé, ele foi morto com uma lança lá na Índia. E o Mateus, ele foi morto na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, ele foi apedrejado e depois foi morto por golpes de martelo, de porrete. Simão, o Zelote, ele foi morto na Palestina durante o reinado de Domiciano. Domiciano foi um imperador romano. E Judas Tadeu, ele foi morto por flechadas. É tanto, preste atenção, que vocês vão ver na Igreja Católica, o São Judas Tadeu com uma flechinha. Lembraram? Tá vendo? Judas Iscariotes, já falei? Não. Matias substituiu Judas Iscariotes e foi apedrejado e decapitado. E o Iscariotes, ele foi enforcado, né? E depois, segundo uma tradição, caiu e morreu e os intestinos para fora. Por que eu coloquei isso aí do Judas? Porque tem gente que fala assim, Judas foi enforcado. Mas como é que fala que os intestinos saiu? Porque tem lá os dois maneiras escritas. É porque ele pulou de um precipício. Quando você lê o negócio mais a fundo, é assim, ó. Ele, como se fosse um penhasco, ele amarrou a corda e pulou. Possivelmente a corda não aguentou, ele morreu enforcado, a corda arrebentou, ele caiu no penhasco e o corpo se abriu. As entranhas saíram, tá?
Então, por isso que eu coloquei isso aí. Tipo isso. E poderíamos ainda acrescentar Paulo, né, que não esteve entre os 12, mas foi chamado de apóstolo. Senhor, ele foi decapitado próximo a Roma, segundo a tradição. Diga. A gente fala de Judas. É por causa dessa mesmo, pode ler. Diz assim: varões e irmãos, convinha que se cumprisse essa, porque o Espírito Santo predisseu pela boca de Davi acerca de Judas, que foi e foi ensinando bem uma das suas entradas. Então é aí, tá lido para vocês. E o caráter de Deus em João? João, ele fala que Deus é acessível, Deus é glorioso, é invisível, é amoroso, é justo, é espírito, é verdadeiro, é único Deus, e Deus se ira. E nós vemos 4 discursos importantes no livro de João. 4 longos discursos são apresentados. O pão da vida, Jesus o pão da vida, Jesus a luz do mundo, Jesus o bom pastor e no cenáculo, tá? O que é o cenáculo? Nós falamos muito no cenáculo. Foi onde foi celebrado. Mas o que é o cenáculo? Cenáculo, gente, é o nosso restaurante hoje, tá? Então, o cenáculo, Jesus foi como se ele tivesse ido num restaurante, tá? Então, é só para vocês entenderem o que é cenáculo, porque muitas vezes a gente lê isso na Bíblia, o cenáculo, e nós não sabemos. Mas traduzindo para a nossa linguagem de hoje, restaurante é o lugar que o povo sentava e comia, tá? É isso que é o cenáculo. Foi o lugar que foi celebrada a última ceia. No capítulo 5, nós vemos Jesus curou no sábado. No capítulo 8, é a extrema unção, né? Acusaram Jesus de estar possuído por demônio. E é a famosa afirmação, eu sou. No capítulo 10, tentaram apedrejar novamente Jesus, tentaram prender, né? No capítulo 12, alguns gregos, provavelmente gentios prosélitos. Você vai ver isso muito no livro de Atos dos Apóstolos. Os gentios prosélitos. O que é isso? São os gentios recém-convertidos à religião, tá? Então, eram aquelas pessoas. Cornélio não era gentio, então aquele gentio que foi convertido era chamado de gentios prosélitos, tá? Você vê isso muito no livro de Atos, para você entender lá. E nós temos alguns diálogos, né? Dos primeiros discípulos, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o cego de nascença, com a família de Lázaro. Alguns dados peculiares. Cerca de 90% do evangelho é exclusivo. O que é isso? Só tem no livro de João, tá? Não é igual os outros 3 evangélicos que você lê lá, que é tudo repetido, né? O livro de João, 90% dele é exclusivo, tá? Ele tem dualismo, né? João trabalha com as categorias este mundo e mundo de cima. Então, João sempre está dizendo este mundo e o mundo de cima. Por que João diz isso? Porque o mundo material, ele anda em paralelo com o mundo espiritual. Para a gente entender, tá? Nós temos 2 corpos, não é isso? Quem que não sabia disso? Por favor, levante a mão. Que nós temos 2 corpos. Você tem um corpo material. Então eu vou dizer assim,
Quem aqui tem menos de 5 anos que aceitou Jesus? Você tem menos de 5 anos. Então, vou dar ela como exemplo. O corpo material dela tem 29 anos. Viu, minha diretora, hein? Foi top essa, hein? O corpo material dela tem 29 anos, mas o corpo espiritual não tem 5 anos. Tá? Não tem 5 anos. Ela não pode exigir do corpo espiritual dela o que ela exige do corpo material. Então, ela precisa cuidar do corpo espiritual dela. Nós precisamos cuidar. E aí, irmãos, é por isso que lá naquele texto de Coríntios, diz assim, como é que é o texto da Santa Ceia? Hã? Como é que é? E antes? O que eu recebi, vai. O que eu recebi dos... Calma, camarada, o que eu também vou te ensinar. O que eu recebi do Senhor, eu vou te ensinar. Na noite que ele foi traído e tomou o pão, ele deu graça, partiu e deu para a gente comer. Ó, meu corpo material está comendo. Mas ele não estava dando para o meu corpo material, ele estava dando para o meu corpo espiritual. E continua. E também, depois, por causa, tomou o cálice dizendo tal. E por causa disso, muitos de vós, fracos e doentes. E muitos que... Espera aí. Se a senhora está com o olho aberto, como é que você está dormindo? Se a senhora está sarada, não tem doença nenhuma, como é que você está doente? É isso que Jesus estava dizendo. O meu corpo espiritual, ele precisa ser cuidado. Gente, a gente levanta de manhã, a gente penteia cabelo, a gente escova dente, a gente põe uma roupa bonita. É ou não é? As mulheres passam uma maquiagemzinha para não ficar aparecendo as ruguinhas lá, os trecos, né? Assim, mano? Um batonzinho, né? Penteia o cabelo. Espiritual, é. Mas, e para o meu corpo material? A gente não faz nada. Você não levanta, você não ora, porque você não vai ficar dentro do seu corpo espiritual. Mas você precisa alimentá-lo. Como é que eu alimento o meu corpo espiritual? Orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum, consagração, adorando a Deus. Aí você está alimentando o seu corpo espiritual. E tem muita gente que passa fome semana inteira. O quê? Meses? Misericórdia. Então, irmãos, você vê que a coisa é complicada. Você queria falar? Diga. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou velhinho, surdinho e ceguinho. Duvideia. Foi aquele ponto da Marina de Adão, que é meu ponto. Então a gente tem um espírito, pelo menos assim, para se entender. Você está falando hoje, por exemplo, ela tem um corpo espiritual a partir do momento que ela aceitou Jesus, é isso? Sim. Não, é porque a composição do homem, ó, é diferente. Você recebeu, o espírito que a gente está falando é fôlego de vida, tá bom? Isso é fôlego de vida. O homem é chamado tricotômico. Depois eu posso até dar um estudo aí para vocês sobre isso. Espírito, alma e corpo, tá bom? O homem é tricotômico, ele tem espírito, alma e corpo. Este corpo, ele vai para debaixo da terra. A minha alma é onde está o meu intelecto, a minha vontade, é a minha alma.
E o meu espírito é o que vai para o céu. Tá? É ou para o inferno, né? Aí nós vamos analisar que vai para o céu, né? Entendeu? É diferente. O fôlego, a partir do momento que você morre, o fôlego de vida, o espírito ele sai. É o fôlego de vida. Agora, eu estou dizendo para você que quando você nasce em Cristo, você tem um corpo espiritual que vai prestar conta para Deus. Tá? Você vai prestar conta para Deus. E é este corpo que vai prestar conta, não é essa matéria aqui, não. Por isso que diz assim lá em Tessalonicenses: num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Ou seja, essa matéria aqui vai ficar para baixo e o meu corpo espiritual é que vai subir. Vai receber um pouco de glória. É outra coisa. Mas é coisa que nós vamos estudar para frente. Tá bom? Vamos lá. Então tinha dualismo. Ele fala deste mundo e o mundo de cima. Diretrizes. João foi o último apóstolo a morrer. O vocabulário de João é talvez o mais simples do Novo Testamento, mas os seus pensamentos são mais profundos. Então, nós vemos que João, ele procurava falar uma linguagem popular, mas os ensinamentos eram profundos. Aí nós falamos a comparação do número 7. Quando nós estudamos numerologia, tá? Nós vemos que o número 6 é o número do homem, tá? Já vou adiantar para vocês para a gente ganhar tempo. O número 7 representa a perfeição de Deus, tá bom? E nós vemos vários setes lá no livro de João. Olha lá, em milagres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Quando eu só coloquei aqui, porque eu coloquei ali, ó, a cura do filho de um nobre. Aí eu coloquei ali para você ver que nobre era um oficial do rei, tá? E também, quando fala aqui, ó, a cura de um homem paralítico. Ou seja, quando você lê lá em João, fala que ele era paralítico, dizia que ele estava enfermo há 38 anos, tá? Então, eu coloquei esse detalhe só para você ver. O número 7 no Evangelho lá de João. Olha lá, tem os personagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? A gente vê muita perfeição no livro de João. O número 7 no Evangelho. Ele fala que Jesus é o pão da vida, que ele é eu sou, né? O eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a videira. 7. Tá? E a aceitação no cânon. Até o final do século II, todos os 4 evangelhos canônicos foram aceitos, não somente como autênticos, mas também como escritura em pé de igualdade com as escrituras do Novo Testamento. Qual foi a contribuição de João? Por contar a mesma história de um outro ângulo, lembra da montanha? Tá? Por contar a história de outro ângulo, com muitas omissões que os sinóticos colocavam e que ele não colocou, porque 90% do livro de João é exclusivo dele, tá? Inclui e muitas ênfases que eles tratam por alto. O quadro geral é imensamente mais rico do que de outra forma se alcançaria, né? Então a gente vê que o livro de João ele ficou muito mais rico, né, em mostrar Jesus como Filho de Deus, a visão dele, né, ficou melhor. A apresentação que João faz de quem Jesus é está no cerne de tudo que é distintivo deste evangelho. Então ele apresenta Jesus, né, o centro, tudo se volta para ele, tá?
todo o andamento da trama é em direção da cruz e em direção da ressurreição, porque ele lutava contra os fariseus, contra os saduceus, né? Contra a teoria da conspiração, né? Contra o 8 de janeiro. Não, é contra a teoria da conspiração, que Jesus, ele não era 100% Deus. Foi um espírito que baixou nele. E ele viveu com esse espírito lá no dia do batismo. Mas no dia que ele morreu, acabou, tá? Então, João tinha que trabalhar tudo isso. Então, aí você vê tudo isso lá no livro de João. Quando você lê João agora, irmão, você vai ver uma nova perspectiva. Você vai entender muito melhor o livro de João agora, quando você começar a ver lá os relatos que ele começa a dizer. A ênfase escatológica. Se de um lado, João afirma que afirma que mesmo agora Jesus se faz presente entre os seus seguidores na pessoa do Espírito Santo. De outro, ele também insiste que o próprio Jesus há de voltar para reunir os seus na morada que ele preparou. Então, ele diz, João dá ênfase dizendo que Jesus está no céu preparando uma morada para você. Mas ele também afirma assim, que Jesus está aqui na terra através do Espírito Santo de Deus. A gente deveria estudar dispensação antes de estudar isso, porque você vai entender melhor. Quando nós falamos de dispensação, eu vou explicar para vocês assim, bem superficial, para vocês entenderem. Eu vou falar as três principais, a dispensação do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Teve só essas? Não, teve outras, tá? Mas as três que a gente precisa entender. Quando nós estamos lá no Velho Testamento, a dispensação era a do Pai. Então você vai ver o Velho Testamento e você vai entender que Deus falava diretamente com o povo. É ou não era? Né? Quando Jesus veio, a dispensação do Pai parou e entra a dispensação do Filho. Quem é que está no comando? Vou dizer assim, o Filho. É Jesus quem está preparando tudo. Então, até a subida, né? Quando ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra e subiu. Quando ele sobe, ele fala assim, ó, a dispensação do Filho está acabando. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo para ser o penhor. E ele estará convosco todos os dias, até a minha volta. Então, olha para você ver. Entrou a dispensação do Espírito Santo. Hoje, nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está no comando do negócio. É ele quem está preparando a noiva para o cordeiro. É ele que prepara a noiva para as bodas, né? E Jesus está aguardando a noiva chegar, tá? E aí, ele fala que o Espírito Santo é o penhor. Lembra disso lá? O que é o penhor? Penhor é algo de valor que nós deixamos com alguém com a promessa de que eu vou voltar. Vamos pensar assim, materialmente. Eu preciso de um empréstimo de um dinheiro. Isso aqui não vale nada, não. Vou arrumar uma coisa que vale melhor. Esse celular aqui, rapaz, o iPhone 18, esse é o iPhone 18. Irmão, isso vale um bom dinheiro. Então, iPhone 54, isso vale dinheiro demais da conta. Então, eu vou deixar com você este empenhado aqui, você me empresta o dinheiro, no dia que eu te pagar, você me devolve o meu bem. É assim ou não funciona? Que funciona? É. Então, olha para você ver a importância. Jesus disse, olha, o Espírito Santo é o penhor que eu vou deixar com vocês.
O que ele tinha de mais valioso, ele deixou para nós, na promessa de que ele vai voltar. Olha que interessante, irmãos. Tá? Então é isso que João aborda para nós, tá? De que ele deixou o Espírito Santo, mas que ele também vai voltar um dia. E ele está lá, enquanto ele deixa o penhor, ele disse assim: eu vou estar preparando uma casa para você, vou preparar uma casa para você e vou preparar uma para você. Quando eu terminar de preparar, eu volto para buscar o meu penhor e levar vocês comigo. Aí entra um caso sério. Isso vai ser o arrebatamento da igreja. Você imagina agora? Se o arrebatamento da igreja, Jesus vai levar o penhor, e quem não for arrebatado? Parou para pensar? Vai ficar à mercê da besta, do anticristo e do falso profeta. Mas por que é 3? Besta, anticristo e falso profeta. Porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o diabo, ele imita as coisas de Deus. Se tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem a besta, o anticristo e o falso profeta. Eles é que vão reinar. E os 3 vão reinar ao mesmo tempo. Mas na nossa dispensação foi a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Mas o capeta, ele é tão sujo que já vai pôr os 3 para reinar ao mesmo tempo. Aí começa o problema, né? Eu não deveria entrar, né? Você imagina se você não sobe? Só suposição. A tragédia que vai acontecer na Terra? Porque na hora do arrebatamento, esse cabra aqui é o piloto do Boeing 737. Quantos passageiros tem o Boeing 737? 370 passageiros, 380 passageiros. O piloto sumiu! E o que acontece com o avião? Rapaz, você é o piloto do metrô, da linha do metrô que vai para o norte e ele vem para o sul. O piloto sumiu. Imagina a tragédia que não vai ser na Terra, gente. Navio, o helicóptero, os carros. Eu não quero nem notícias. Vai ficar pastor, vai ficar presbítero, vai ficar evangelista, vai ficar membro. Já era. Entra a... Vai ser a hora que a igreja vai ficar cheia, porque a Bíblia diz que vai ser poucos que vão subir no primeiro arrebatamento. Imagina, irmãos, vai ser poucos que vão subir no primeiro arrebatamento. Porque quando você lê lá em Apocalipse, quando a gente chegar lá, você vai lembrar assim, a igreja chega, está lá com o Cristo. Quem são aqueles? Essa grande multidão. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lembram disso? Quem são eles? Só Deus ou... É para nós tudo, irmã. Todo mundo é para quem ficou no arrebatamento da igreja. Gente, é o ficar, se eu ficar, veja e subir na vida de Jesus. Então, não tem que ser só o povo de Israel. É todos que não aceitaram o sinal da besta. E o problema aí, eu começo a deduzir, eu começo a pensar, raciocina comigo, eu fico preocupado. A igreja está cheia. A igreja vai ficar cheia. Fala a verdade. Eu vou ser o pastor que vou estar aqui e vocês vão estar tudo aí. Gente, nós precisamos tomar cuidado, porque é a última vez que nós temos a última chance. Aí entra ali a besta, o anticristo e o falso profeta. Renatinho? Nega Jesus? Sim ou não? Não? Você tem filho? Então, pega o filho dele e decapita aqui, ó, na frente dele.
Hã? Aplica magnífico em você. Não, irmão, vamos falar sério. Irmã, você vai negar Cristo? É a última chance que você tem. Se você negar, você vai para o inferno. Vai não? Me dá sua mão aqui, ó. Pega aqui. Irmão, arranca aqui, ó. Via um bambuzinho aqui dentro aqui. Na sua unha. Eu não sei se é assim não, né? Mas fala. Sobre os 144 mil. Não, no Apocalipse é depois, irmã. Eu só tô... Você já foi pro 144? Não, não vão chegar nele, não. Nós estamos chegando só no arrebatamento e vamos voltar. Ó, nós estamos no arrebatamento do arrebatamento para trás. João disse, eu vou preparar o caminho. No Apocalipse eu explico tudo isso para vocês. E João falou assim, irmão, ó, eu estou deixando um penhor para vocês, que é o meu bem mais valioso. Olha que maravilha, irmão. Então, você tem o Espírito Santo, é bem valioso. Você vai morar no céu, João disse. Espera aí, como é que é? Nós temos a vida. Se nós não são pessoa é boa, a gente vai fraca. Sim. É você e você. É você e você. E você vai saber o seguinte: se eu fracassar agora, acabou a minha chance. Se você fracassar ali com a besta anticristo e falso profeta, acabou, você vai para o inferno. Está condenado e vai chegar no grande trono branco. Vou anotar no livro de Deus. Vou anotar no livro de Deus. Vai fazer as pessoas ir para o inferno? Não entendi? Uma vez, inferno. Não, não é porque foi uma vez só, não, irmã. Isso é um conjunto de coisas. Nós estamos dando exemplo, né? Mas ela falou assim, que nós aguentamos o sofrimento porque temos a do Espírito Santo. Sim. Que sofrimento! Né? Nós não tem sofrimento nenhum, não. É o que ela está dizendo. Hoje, nós aguentamos essa pressão, e isso é porque o Espírito Santo está comigo. Agora, você imagina se tirar o Espírito Santo, é eu e o capeta. É eu e o capeta junto, ó, nós dois, pau a pau. A Bíblia diz, o pequeno meio, se fosse assim. É, domínio próprio. Então é isso que o João está dizendo, irmãos. É isso que eu estou explicando ali, ó. O capeta, você fala lapeta, não diz aqui, cara. Ah, não é cá, não? Aí, ó, ele me ensinou aqui, ó, acabei de aprender, que não é para falar o capeta, é lapeta. É lá, bem longe. Mas, irmão, é sério, a gente fala assim, mas é para a gente entender a seriedade da coisa. Você agora é responsável por ensinar alguém. O teólogo, ele tem que explicar. Ele tem que entender para explicar. Como é que você vai explicar uma coisa que você não entende? Você lembra lá do eunuco da Etiópia? Ele estava na carroça lendo lá o profeta Isaías. E o Filipe, Deus pegou Filipe, teletransportou ele. E ele correndo, ó. O cara na carroça lendo e ele lá do lado de fora, ó. Você entende o que você está lendo aí, sujeito? Não entendo não tem ninguém que me explique. Não, eu posso explicar, então pula aqui. Aí foi explicar. Então as pessoas leem e não entendem a Bíblia. Porque não leem a Bíblia teologicamente. Tá? Eles pegam um versículo, vai ler, não entende bulufa nenhuma, não sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante a teologia, irmãos.
Porque você começa a ter uma linha de raciocínio e entender o que está acontecendo. Olha quando João aborda isso aí, ó. Está dizendo que o Espírito Santo vai estar aqui, mas uma hora ele vai ser tirado. As pessoas ficam assim, mas vai ser tirado? Não vai ser tirado? Como é que é o negócio? Fica todo mundo preocupado. Agora, você imagina, hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, a gente não dá fruto. E quando ele for tirado? Aí, meu filho, a coisa vai fechar. E João, né, disse que ele vai ser levado. Você acha que ele está aqui preparando a noiva para as bodas? E na hora da boda ele vai ficar de fora? Ai, nada. Quem é que faz isso? A gente quer mais, o seu guardar do mar. Todo mundo é egoísta, né? Não, a mulher lá em casa é assim, ó. Tem 2 guarda-roupa de 6 portas. Eu tenho uma gaveta e ela tem. E ela fala que é pouco. Deve ter umas 20 gavetas lá em casa, eu devo ter uma. O resto é dela, ainda fala que é pouco. Esse pecado é capaz de não ter perdão, mas quando nós oramos o Espírito Santo, não tem perdão. Porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Acabou o Apocalipse. Voltemos para o João. Voltemos. A conta contribuição. Os elementos daquilo que veio a ser chamado a doutrina da Trindade são, dentro do Novo Testamento, expressos mais claramente no Evangelho de João. Então, é João quem explica Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Quando nós falamos em Trindade. Jesus assume o lugar de personagem e instituição reverenciadas da antiga aliança, né? Templo, videira, tabernáculo, a serpente, Páscoa, tudo isso que aconteceu lá no Velho Testamento, na antiga aliança, né? Jesus agora assume o lugar, né? Ele é que é o templo. Antigamente o templo era o templo lá, né? Ele é a videira. Ele agora que é o tabernáculo. Ele agora que é aquela serpente que foi levantada lá no deserto. Ele é a verdadeira Páscoa. Ele assume tudo isso no Evangelho de João. Nenhum outro evangelho representa melhor as maneiras como Jesus foi mal entendido por seus contemporâneos, incluindo seus próprios seguidores. Então, o Evangelho de João mostra as dificuldades que Jesus teve de falar com o povo, né? E o povo entender ele, tá? João fala isso claramente. Então, ele foi muito mal entendido por aqueles que estavam seguindo ele. Dedicação àquilo que significa pertencer ao povo de Deus. Há muita coisa sobre a eleição, vida, origem, natureza, testemunho, sofrimento, frutificação, oração, amor e unidade, né? Então, nós precisamos entender que o que é ser, pertencer, ser família de Deus, tá? Então, nós falamos isso só de boca, artificial, tá? Mas nós precisamos entender o que é ser família de Deus, tá? Não é só ser crente, eu sou crente, eu sou família de Deus. Não, é muito mais do que isso. É o que João ensina para nós, tá? Vamos nós aqui, né? Então, quando você lê o livro de João, você entende isso, que o que é ser família de Deus mais explicitamente. Aspectos complexos que vinculam entre si a eleição, a fé, a função dos sinais são explorados repetidas vezes, né? Então, são algo que nós vemos lá falando sobre fé, sobre as nossas eleições, que nós fomos escolhidos, né? Falando sobre alguns sinais, né? Várias vezes João repete isso.
E eu coloquei aí uma curiosidade. Quando nós falamos de repetição de palavras, por exemplo, o verbo crer, João repete 98 vezes. Palavra relacionada com amor, ele repete 57 vezes. Palavra mundo, 78. Enviar, 60. E pai, 137 vezes. João, na prática, deixa eu ver quantos que faltam para me acabar, porque eu tenho que ser rápido agora. Estou acabando, graças a Deus. O meu tempo está acabando. O Evangelho de João continua a cumprir seu objetivo de conter informações muito úteis para a evangelização. Né? Então, tem muito versículo lá dentro que você pode usar para evangelizar. Né? Jesus é o bom pastor, o eu sou, João 3,16, né? Tem muito lá que você pode estar utilizando para dar estudo bíblico. Então, é um livro que você, teólogo, precisa ler várias vezes. Leia o livro de João várias vezes. Você vai entender muito mais. Quando você lê a primeira vez e você lê a segunda vez, você vai entender muito mais do que o dobro do que você está lendo, tá? Que você vai começar a fixar muita coisa. Nos registrados encontros entre Jesus e Nicodemos, entre a mulher samaritana, então nós podemos aprender muito isso com o evangelismo pessoal. Irmãos, quando a gente fala de evangelismo pessoal, isso demanda algo que a gente precisa entender. Você, teólogo, Jesus, quando chegou perto de Nicodemos, ele falou que ele ia para o inferno? Quando ele chegou perto da mulher samaritana, ele falou que ela ia para o inferno? Por que nós, quando vamos pregar para os outros, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno? Nós temos que mostrar o amor de Deus pela pessoa, a misericórdia de Deus para a pessoa, e não a sentença. Só conhecimento que, às vezes, o discipulado, o evangelismo, a pessoa tem que ter conhecimento nosso. Ele já chega sem preparo. Não, mas aí você tem que entender que você não pode pôr a pessoa para evangelizar na sua igreja. Você não pode deixar a pessoa dar sentença, não. Você tem que mostrar o amor. Olha lá, o livro de João. Jesus chegou perto de Nicodemos. Ele era o mais odiado da cidade. Nicodemos era como se fosse o Moraes para nós. Já? Todo mundo detesta ele. Não sei, né? Tem uns PT aí que não, né? Chegando. Vamos embora, continuar? Vamos lá. Suas palavras de consolo aos seus discípulos antes da sua morte. Então, olha, João ainda dava palavras de consolo para os discípulos, tá? Os ensinamentos de João sobre a divindade de Cristo. Então, João, várias vezes ele ensina sobre a divindade. São muito úteis na luta contra os falsos ensinos de algumas seitas, né, que acham que Jesus é menor. Vamos pensar, o adventista acha que Jesus só é um apóstolo. Um apóstolo, parece, tá? Quem comanda a igreja deles é Ellen Goldwhite. Mas antes da Ellen, era o José Smith. O José Smith, por isso o nome adventista. Ele errou a primeira vez que ele marcou a data para Jesus vir. Aí ele errou a segunda. Aí ele falou, não, eu entendi, porque foi lá no negócio da parada lá do sol com Josué, que não sei o que, eu errei a data, e a data vai ser tal. Aí marcou a segunda vez, o povo vendeu tudo que tinha que subir para o monte, o povo subiu para o monte, Jesus não veio nada. Aí veio a Ellen, falou, o negócio é o seguinte, gente, não é assim não, ele errou,
foi por causa disso, deu a justificativa. Você lê tudo isso no livro dela, tá? Deu a justificativa, e aí ela falou, eu sou profetisa, e ela fala que foi arrebatada. Aí lá no livro dela, ela conta que quando ela foi arrebatada, eles chegaram, fizeram o teste do espelho, colocaram o espelho assim, para ver se ela estava respirando, né? Que o vaporzinho da respiração no espelho não estava. A mulher realmente foi para o céu, e que ela chegou lá no céu, ela viu, ela entrou no tabernáculo, e ela foi lá no Santo dos Santos, e ela abriu a Arca da Aliança, e tinha uma auréola de ouro marcada no quarto mandamento. O que é o quarto mandamento? Guardar o sábado. Estou explicando para vocês o fundamento da igreja, tá? E ela é a profetisa da igreja. É ela que é ela não é Jesus, ela é acima de Jesus. Hã? Ela não usa aquele amor? Auréola? A auréola é aquele... igual o anjo tem uma aureolinha. Hã? Ela viu a auréola na tábua dos 10 mandamentos, assim, ó, no quarto mandamento. Uma auréola de ouro marcando o quarto mandamento, guardar o sábado. Por isso o nome adventista vem de advento. Estava tentando adivinhar a data da volta de Cristo, tá? É isso aí. Então, vamos lá. Então, nós precisamos aprender o livro de João, que você vai aprender muita coisa. Queria que a minha guarda Nós vamos ver isso lá no módulo 4 em heresiologia. Heresias, tá? Nós vamos ver seitas e heresias lá no quarto módulo. Vamos lá. E a conclusão diz: se os evangelhos sinóticos se interessam pelo lugar de Jesus na história de Israel e além, João se interessa pelo lugar de Jesus no quadro geral das coisas, da criação até a redenção e o além. As boas novas centrais da história cristã consistem no fato de que o Messias não é ninguém menos que o próprio Filho eterno de Deus. Amém? Leiam o livro de João e você vai entender muita coisa boa. Quem quer perguntar? E ele vai responder. Nós já vamos? Nós já vamos onde? Embora? Não, estou na pergunta primeiro. Calma aí. Que não seja heresiologia e nem Apocalipse, pode perguntar. Se for João, ninguém quer perguntar, não? Fala, meu jovem. Porque não. Você me fez uma pergunta difícil essa daí, tá? Eu não sei, eu não estudei assim. Preste atenção. Eu sei explicar. Eu sei te explicar. Espera aí. Quando ele pregava o evangelho, tá? Ele foi preso. Não porque ele fez alguma coisa. Ele foi preso por causa da palavra do Senhor. E como ele foi preso, mandaram João para onde? Ilha de Patmos. Exatamente. A gente vai linkando os fatos assim, a gente vai recordando, tá? E foi na ilha de Patmos que João teve a revelação e escreveu o livro de Apocalipse. Quando nós estudarmos o livro de Atos, eu vou mostrar a ilha de Patmos para vocês lá no mapa. Hã? Aí ele parou a perseguição. Aí Deixa esse homem quieto. Ele foi ficando velho lá até morrer. Mais alguma coisa, meu pastor? Fala para mim aí. Enriquece aí para mim, por favor. Não é coco, abacaxi, chocolate, não, meu pastor. Missionário Alzeni, enriquece para nós alguma coisa aí para nós encerrar.
Então não tem mais, não. E Deus fez o povo esquecer quando ele se expressou para nós. Entendeu? Por isso que João olhou para frente, não tinha saído, olhou para um lado, não tinha saído, olhou para o outro, não tinha saído, olhou para o outro, não tinha saída. Aí Deus lá de cima fala: João, vem para cá, João. A saída estava para o alto. Então, irmãos, ó, quando não tiver saída nem para frente, nem para trás, nem para esquerda, nem para direita, então é para o alto que tem saída. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ah, não vamos orar, não. O coordenador falou que é para você sentar. Oh! Foi falha técnica, meu coordenador. O pessoal me fazendo pressão, eu estou igual Moisés. O pessoal me fez pressão e eu acabei. Pode ser, gente. Todo mundo assinou?